eu recebi uma pergunta que eu até já expliquei um pouco lá no meu Instagram, mas é uma pergunta muito interessante, principalmente porque é uma pergunta que eu vou dissecar, basicamente, na Semana das Leis do Poder, que vai rolar semana que vem e que você pode participar gratuitamente clicando no link abaixo, beleza? E aí eu quis trazer então para cá também essa pergunta, que é basicamente a seguinte: como que eu consigo impor respeito para minha turma do terceiro ano? Essa foi a pergunta que eu recebi, né? Então eu imagino que seja um professor que esteja lá querendo fazer com que aquela galera, aquele bando de adolescentes, preste atenção na aula, sei lá, respeite ele de alguma forma, né? Bom, primeira coisa, né? Eu vou pegar um exemplo, porque já se conecta bem com isso, porque aconteceu comigo e para mim foi muito claro, né? É um exemplo que deixa bem claro o que eu vou explicar para vocês aqui agora, que é o seguinte: quando eu estava na faculdade, teve uma vez que a gente chegou lá e nesse dia em específico, não que eu não fosse um aluno que conversasse também às vezes, tal, já tomei um puta de um esporro, talvez até um dia eu fale aí sobre isso em algum momento, mas neste dia em específico eu não tava prestando atenção mesmo na aula, né? Principalmente porque eu queria aprender aquilo, né? E o que aconteceu? Tinha um grupinho do lado direito falando, beleza? E, puto, o cara, claramente, aquele professor, ele já trabalhava numa outra empresa, tava cansado e tal. Aí ele chegou, começou a explicar as coisas lá e tal. E aí ele virou, puta, os caras estavam atrapalhando, ele virou e falou assim: ó, presta atenção, senão eu vou encerrar a aula, né? E aí todo mundo, não, beleza, tal, né? Aí a coisa começa a crescer de novo, eles não vão percebendo, né? Ele virou e falou mais uma vez, cara. Falou, ó, presta atenção, para de conversar, senão eu vou encerrar a aula. Beleza. Cara, isso foi 5 minutos de aula. Daqui a pouco, de novo, ele só virou e falou assim: aula encerrada, pode ir embora. Sentou, começou a arrumar as coisas dele. E todo mundo ficou, puta, atônito. Primeiro que a galera lá, assim, ficou, né, apreensiva, porque puta merda, né? Eles eram minoria e toda agora a sala ia ficar sem aula por causa deles, né? E aí, a galera, que inclusive eu era uma dessas pessoas que tava prestando atenção, falou, putz, pô, vim pra faculdade, né? Então assim, pô, saí do meu trabalho, vim aqui, então peguei trânsito, caramba, e agora eu vou pra casa e não vou ter aula. Puta que me pariu, né, meu? E aí, é lógico, todo mundo ficou meio assim, eu até fui falar, poxa, professor, tal. Ele, não, mas vai ser assim e tal, né? Você tem que aprender, babá. Beleza. Bom, tá, ficou nessa, mas tudo bem, né? O cara, ele se recusou, falou, não, eu não vou dar aula. Não vou dar aula. É lógico, né? Não sei se poderia dar alguma implicação para ele, até se deu naquela vez. Só sei que eu falei, tá, então tá bom, né? Ficar discutindo, peguei minhas coisas e fui embora, né? E aí, lógico, na semana seguinte, teve a aula dele, ninguém falou. Ninguém falou. Bom, de cara você deve perguntar, ou melhor, né? Tá, mas então o que eu faço? Né? Eu me ameaço ir embora das coisas? Não é bem isso. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: hoje, quando você for ver, aliás, bate o olho, né? Tenta observar algumas coisas, ou até perceba na tua própria experiência, sei lá, vê um pai tentando educar um filho, tá? Vê, sei lá, um casal tentando melhorar alguma coisa, né? Ou um chefe meio bocozão, assim, tentando melhorar o grupo, ou coisas assim. O que geralmente acontece, ou talvez aí um dos maiores erros para que você seja uma pessoa desrespeitada, é que você fala e nada acontece. Então, assim, os pais, eles são um grande exemplo, né? A maioria, se você for ver, a maioria, sei lá se é a maioria, né? Mas muitos pais, a gente consegue observar com facilidade demais isso, falam para os filhos e nada acontece. Eu lembro claramente de alguns momentos, assim, né? Seja na minha própria vida, digo assim, na minha casa, não é? E também em casas de amigos próximos e tal, onde, se ano que vem não fizer isso, já lascou, hein? Não, se não melhorar, vai sair de casa. Eu vou parar de pagar a faculdade. Vou parar de não sei o que lá. E blá, blá, blá. Opa, vai tomar banho, 10 vezes, e o moleque não vai, né? Ou enfim, e nunca acontece nada, não é? O que vai acontecendo, então, com este processo, e, por exemplo, foi o que aquele professor, querendo ou não, né, pelo menos do tópico que nós estamos falando, conseguiu aplicar. Ele deu valor às palavras dele. Ou seja, a gente vive então uma dinâmica hoje onde a gente fala muito e cumpre pouco. E você, para ser mais respeitado, em qualquer coisa, você tem que inverter a situação. Inclusive, um dos aspectos até muito importantes é, caso você não vá fazer, ou caso você não tenha de fato o que falar, não fale nada. Simplesmente diz, não fale nada. Então, quando você tá, sei lá, seu namorado, sua namorada, tal, começam a reclamar de uma coisa e talvez você se sinta injustiçado ali, né? Você não veja muito sentido, tudo mais.
Não fica ameaçando, não fica falando um monte de coisa, tá certo? Não, se cala, beleza? Fica de boa. Basicamente é isso. Espera, para que quando você falar, a pessoa saiba, de fato, que o que você está falando tem valor. Tem até um outro exemplo, se eu não me engano, é do Jocko Willink, não me engano, né? Mas é do Jocko Willink, agora eu não lembro exatamente as patentes, mas ele era uma patente alta, digamos assim, lá no exército. E o que acontecia? Eles faziam umas reuniões e o cara acima dele, infelizmente eu não me lembro as patentes, sei lá, general, o cara acima dele virava para ele, ou melhor, pro time deles, né? E perguntava se alguém estava precisando de alguma coisa. E ele nunca falava nada, mesmo quando ele estava precisando de alguma coisa. E aí, por que ele fazia isso? Porque ele era bobo? Não, primeiro porque o que ele precisava, ele conseguia resolver de uma outra forma. Segundo, que ele sabia e ele notava que quanto mais as pessoas, no caso os soldados lá, pediam pro general e tal, o que acontecia? Menos valor tinham os pedidos deles. E aí, quando ele, por não pedir praticamente nenhuma vez, pedia, o pedido dele estava em caráter de urgência, digamos assim, porque ele sabia que se ele pediu é porque ele realmente precisa. Né? Então, olha só que interessante isso, e que importante, e inclusive, se você quiser saber muito mais, não só dessa estratégia, como de outras, onde eu vou explorar como falar menos, enfim, quero nem adiantar muita coisa aqui sobre presença, eu vou falar sobre coisas muito, mas muito importantes sobre esse tópico, que de certa forma é como que você consegue ter mais poder sobre essas situações na sua vida e se sente uma pessoa mais poderosa, não no sentido de poderosa, de se espalhar e tal, não necessariamente nesse sentido, né? Mas de fato uma pessoa consegue influenciar, como esse professor que se sente impotente na mão, né, na classe dele lá, não é? Provavelmente, como eu disse aqui, diversas promessas vazias, deve falar demais e uma série de outras coisas, e é óbvio, né? A molecada já se acostumou com tudo que ele fala e com que nada acontece, como diversos filhos com os pais, como diversos funcionários com os seu chefe, por aí vai. Ou até num relacionamento, se você não parar com isso eu vou terminar, eu vou embora, não sei o que lá, e nunca acontece nada. Né? Então, assim, basicamente, o primeiro ponto é dê valor às suas palavras. E aí, com isso, você terá uma presença de valor. E é basicamente um dos aspectos que eu vou explorar numa aula e que vai ser sensacional, sobre presença e ausência, né? Sobre quando, por exemplo, sua presença é excessiva, querendo ou não, você acaba desmerecendo, as pessoas elas vão ganhando uma certa intimidade que talvez você não queira que elas tenham com você. E eu vou discutir tudo isso na Semana As Leis do Poder, que vai acontecer gratuitamente semana que vem, de 3 de outubro a 10 de outubro, então já preste atenção nas datas. E você pode se inscrever gratuitamente para receber o link de todas as aulas. Então clica aqui, manda mensagem pra gente e você vai receber os links. Serão 4 aulas, onde em cada uma delas eu vou explorar um tópico com profundidade para que você entenda a dinâmica do poder, o que são as leis do poder e como aplicar diversas leis na sua experiência, na sua vida, para você adquirir cada vez mais poder sobre as circunstâncias que você vive, sobre as suas experiências e, claro, sobre o que você de fato gostaria, não é, de ter mais poder de influência, certo? Então já clica, já se cadastra, porque eu vou dissecar ainda mais isso que eu acabei de falar. De cara, eu tenho certeza que você já vai ter uma outra noção e perceber, inclusive, quando o seu discurso ele se torna vazio. E justamente por esse seu discurso ser vazio, é que você perde o respeito, é que você não ganha determinado poder sobre determinadas situações. Quer saber muito mais sobre isso? Já se cadastra e eu te vejo na Semana As Leis do Poder, de 3 a 10 de outubro. Fechou? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.